Fala galera, Yuri Valens aqui e o MXRF já chegou a custar quase R$ 15 no mercado secundário e atualmente possui a maior base de cotistas da indústria de fundos imobiliários da nossa bolsa brasileira. Mas será que vale a pena investir nele? Venha saber comigo. Então, galera, aqui está minha tela com vocês e sempre que eu vou analisar um fundo imobiliário para saber se vale a pena investir nele, eu utilizo algumas das suas informações, das suas características e analiso também os seus indicadores. Dessa maneira, eu trouxe aqui algumas características do MXRF para vocês. Ele é um fundo que possui atualmente 62% alocado em recebíveis imobiliários, 25% do seu patrimônio está no caixa, 11% em permutas financeiras e 2% em cotas de fundos imobiliários. Dessa maneira, eu considero ele um fundo de papel que mexe com recebíveis imobiliários, por mais que algumas pessoas chamam ele de um fundo híbrido, e ele tem essa característica mesmo de fundo híbrido. Mas a intenção do MXRF é aumentar e muito o peso aqui dos recebíveis imobiliários e também das permutas financeiras. Salvo engano, é manter um peso próximo de 80% a 20%. 80% para recebíveis, 20% para permutas financeiras. Atualmente, a distribuição da remuneração do seu portfólio está dessa maneira: CDI mais 2,64%, IPCA/INCC mais 8,01%, o INCC está atrelado às permutas financeiras, IGPM mais 10,01%, 10% de título pré-fixado, um percentual da CDI que corresponde a quase 113% de CDI, e também aqui a parcela dos fundos imobiliários, que corresponde a 2% do seu PL. E se vocês observarem aqui, o que ele possui maior peso é da própria CDI. Ele tem uma taxa de juros atrelada à CDI baixa, 2,64%, muito baixa por sinal. Mas como a CDI está com esse exponencial de poder aumentar, com base no relatório Fox, até mesmo para tentar conter um pouco a inflação, e atualmente já está em 3,5% a Selic, e a CDI sempre acompanha a Selic, então pode ser um bom sinal para o MXRF. Agora, outra parte que chama atenção, os 46% alocado em PCA mais INCC. INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Isso porque o MXRF mexe com permutas financeiras. Ele compra terrenos e encontra alguma incorporadora, faz uma operação conjunta para poder construir algum tipo de imóvel e efetuar a venda, e dessa maneira os dois são remunerados nessa parceria. E temos aqui aquela parcela do IGPM, que está em mais de 37% ao ano, e o MX conta um pedacinho aqui em IGPM, 5% do seu portfólio. Nós temos aqui as taxas de forma mais destacadas para vocês, com base no spread, e a característica dele que ele colocou que tem um spread de crédito de 408 bps. Isso significa que está entregando algo próximo de 4,08% acima de algum indicador. Agora não sabemos se eles utilizam como a Selic para pegar e fazer esse spread, ou se é a própria CDI. Aí o gestor deixou essa informação passar batida lá no seu relatório gerencial. Atualmente ele conta com um portfólio extremamente diversificado, e isso é um ponto positivo para o MXRF, pois ele conta com 74 recebíveis imobiliários na sua carteira atual e pode aumentar mais ainda essa quantidade de recebíveis, já que ele ainda está com 25% parado no caixa devido à sua última emissão de cotas. Isso pode levar ele, eu acho que ele já está nesse posto atualmente, de fundo com maior quantidade de recebíveis imobiliários na sua carteira. Comente aqui para mim se ele é esse fundo imobiliário. Atualmente o seu patrimônio líquido está em 2,2 bilhões de reais e possui mais de 375 mil cotistas na sua base de cotistas. E vejam só, ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa em razão de cotistas. Um terço praticamente da indústria investe no MXRF. Já comentem para mim se vocês são investidores dele também. A quantidade de cotas atualmente no mercado, mais de 226 milhões de cotas. E o valor da sua liquidez média diária está próximo de 6,82 milhões de reais. Uma excelente liquidez média diária também. Com base em todas essas informações, essas características dele, eu trouxe aqui para o modelo de Gordon adaptado que eu criei para saber se vale a pena investir no MXRF. Dessa maneira, eu trouxe o seu PL, a quantidade de cotas, descobrimos o seu valor patrimonial por cota, que está em R$ 10,02, e o seu preço de mercado na data de gravação desse vídeo está em R$ 10,41.
que já nos dá o primeiro indicador de preço, que é o PVP de 1,04. O que isso quer dizer? Que ele está sendo negociado no mercado secundário com 4% acima do seu valor patrimonial. Se formos comparar os outros fundos de papéis, até mesmo ele está com um ágio não tão elevado assim. Se formos olhar o Iridium, se formos olhar o próprio Veritar, Habitat, HCTR, o DEV e por aí em diante. Sua taxa de administração barra de gestão é de 0,90% do seu PL e temos aqui os juros médios. Como que eu cheguei nesses juros médios? Eu utilizei aqui as próprias taxas que vimos anteriormente do seu portfólio, com base na projeção do relatório FOCO que saiu no dia 31 do 5, projetando para 2024. E essa análise eu utilizo para o longo prazo, por isso que eu já utilizei a expectativa do mercado, né, a expectativa pelo menos do Bacen para 2024 com base nessas taxas, que IGPM está em próximo de 3,78%, IPCA em 3,25%, a Selic em 6,5%, que daria uma CDI de 6,4%. Com base nisso, eu encontrei essa média de juros aqui, junto com a inflação do MXRF. E para descobrir o seu dividendo yield, eu utilizei aqui algumas premissas das suas receitas e suas despesas. A receita, com base nessa taxa de juros que eu encontrei fazendo essa média do seu portfólio, e as despesas com base na sua taxa de administração barra gestão, e também alguns outros custos que os fundos imobiliários geralmente possuem, como auditoria, como balancetes especiais que precisam ser levantar as demonstrações financeiras que precisam ser aprovadas anualmente pelos seus cotistas, os custos inerentes à atividade aqui. Até mesmo aquela cartinha que chega no correio para você participar de alguma assembleia. Pois é, pessoal. Então, com base nisso, eu cheguei ao custo médio e, por fim, calculei o rendimento esperado para o MXRF. E vejam só que o rendimento esperado para o longo prazo ficou próximo de 8 centavos, que ele estava entregando recentemente. E isso nos dá um dividend yield pelo preço atual de mercado de quase 9%. Um excelente dividend yield. Mas será que vale a pena investir nele? Com base nisso, eu trouxe aqui algumas premissas. Primeiro, eu utilizei o IPCA mais 2035, que na data de gravação desse vídeo temos o IPCA em 3,25% e essa própria taxa de juros lá do Tesouro, que está entregando 4,03%. Somando os dois, chegamos nesses 7,28%. As demais taxas que eu utilizei aqui são com base nos riscos que o MXRF está atrelado. O risco de crédito, por ser um fundo imobiliário com bastante qualidade de seus recebíveis e qualquer um risco de crédito menor, o risco de liquidez ele negocia quase 7 milhões de reais diariamente, então ele possui um risco pequeno de você montar posições e desfazer posições sem impactar o mercado. O risco de mercado, por ser um ativo de renda variável, eu coloquei 1%. O risco da diversificação, ele possui um portfólio extremamente diversificado e vai aumentar mais ainda quando ele alocar o restante do seu caixa. E o risco de pré-pagamento. E de pré-pagamento é geralmente quando ele cobra taxas de juros bem elevadas e temos, por exemplo, o avanço da inflação, como o IGPM está 37% ao ano, então acaba aumentando o risco do pré-pagamento, porque o devedor às vezes quer quitar aquela dívida e procurar uma dívida mais barata. Então não é o caso do MXRF, por isso coloquei um spread menor. Ou seja, nosso spread total ficou em 2%. Somado com esse IPCA 2035, temos nossa taxa de desconto de 9,43%. Então, com base nessas premissas de projeções futuras, mas utilizando alguns dados presentes, como é o caso do IPCA, que ele está entregando atualmente 4,3% de juros, temos que o valor intrínseco do MXRF seria algo próximo de R$ 9,86. Então, apresenta um downside de 5,28%, uma chance de queda de 5,28%. Mas esse resultado tem uma certa distorção. Primeiro que utilizamos critérios subjetivos, então esses riscos aqui são variados de acordo com o perfil de cada pessoa que está fazendo a análise dele. Mas o mercado gosta de utilizar entre 2 até 3,5% da taxa de spread. Outra distorção que temos aqui é o próprio IPCA, pois com base nessas projeções, nós estamos utilizando projeções para o longo prazo. Então, após 2024, com base no relatório Fox atualmente que foi divulgado. Mas se formos considerar essas projeções, provavelmente lá no futuro ele não vai estar entregando esse IPCA mais 4,03%. Possivelmente a taxa de juros vai ser menor. E se diminuirmos essa taxa de juros, vamos verificar que aí o MXRF apresenta um novo resultado,
que apresenta um upside de 6,22%, colocando seu valor intrínseco em R$ 11,06, que é uma média de valor que ele manteve em 2019, até mesmo alguns pedaços de 2020, mesmo com a pandemia. Então, verificamos que essa parte aqui tem um pouco mais de sentido. E se formos olhar para um longo prazo, na qual a taxa de juros esteja extremamente pequena, vamos supor que o Tesouro só vai entregar 2% de juros, nós temos aqui que teria um potencial de valorização maior ainda. Mas eu sou um pouco mais cético, eu prefiro utilizar essa taxa intermediária. Inclusive, lá em 2019, quando ele disparou para quase R$ 15 o valor da sua cotação no mercado secundário, a taxa de juros lá do IPCA+, naquela ocasião estava próximo de 2%. Por isso que o mercado correu para comprar cotas de fundos imobiliários, e isso elevou o valor dele. Se vocês forem verificar aqui, daria mais ou menos R$ 12,58 do seu valor intrínseco. Mas, novamente, por ser um pouco mais cético, eu considero esse de 6,28% uma boa taxa de desconto e que tem esse potencial de R$ 11,06. Mas agora, se você quer ter aquela margem de segurança que o Benjamin Graham prega nos seus ensinamentos, aí o ideal seria se você conseguisse adquirir as cotas do MXRF o mais próximo possível do seu valor intrínseco aqui, com essa alta de juros atuais. E lembrando que, pessoal, que esses juros do IPCA, até mesmo recentemente, umas 2 semanas atrás, estavam 4,2%. Então, ele já apresenta uma queda. No início do ano, ele estava um pouco menor, estava menos do que 4%, foi subindo, já chegou a 4,20%, agora está apresentando uma retração novamente. Então, vamos acompanhar, porque isso influencia demais no preço do fundo imobiliário e também pode impactar na possível queda ou na possível valorização deles. Então, comentem para mim se vocês são cotistas do MXRF, se vocês gostam desse fundo imobiliário, se vocês já investem nele. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele, comentem abaixo e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo